Oiê! Na aula de hoje você vai aprender a fazer esse porta-celular em Montana. Olha que porta-celular mais maravilhoso. É uma peça pequena, rápida, linda, sofisticada, elegante. Aquela peça pra gente fazer de uma forma extremamente rápida, usando pouco material e que tem muito valor agregado, ou seja, pra gente ganhar muito dinheiro fazendo essa peça aqui. Olha lá, aqui na frente a gente consegue colocar o celular e aqui na parte de trás ela tem um bolsinho onde a gente pode colocar cartão, ó, chave, para quando a gente precisa sair e não quer carregar uma bolsa muito grande. Então essa peça aqui é perfeita para esses momentos. O molde dessa peça é um presente, tá aqui na descrição, então é só você clicar no link aqui da descrição que você já vai abrir esse molde em PDF para fazer o seu porta-celular aí também. O kit de materiais dessa peça está disponível lá na nossa loja, a loja Costuraí, e o link da loja também tá aqui na descrição. E agora, bora lá ver os materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso porta-celular em Montana. Então bora lá ver os materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso porta-celular. E aqui eu já tenho todas as partes cortadas do meu porta-celular e todas elas em Montana, que é esse nosso material maravilhoso, ele é o material mais espesso. Eu estou usando aqui o Montana 1.5, então já é um material mais estruturado. A parte da frente dele, a base é de PVC, que é um sintético, e aqui atrás ele tem essa microfibra, então já aparece muito ali com o forro, ou seja, nessa peça a gente dispensa o forro quando a gente está usando esse material. Por isso que ele é muito legal, né? Por isso que ele fica muito bonito e realmente dá um charme aí todo especial para a peça. E aí eu cortei todas as partes do meu Montana, então a parte da frente, a parte de trás, o bolso do porta-celular e também a abinha aí que a gente vai fazer a finalização do nosso porta-celular. A gente também vai precisar de alça, e aqui eu tô usando uma alça de 2 centímetros, que é uma alça chique, aquela alça mais grossinha, mais engomadinha, mas uma alça cetinada aqui, uma corda também iria super bem nessa peça. Vamos precisar também de zíper, e aqui eu tô usando um zíper de metro, número 5, ele é um pouco mais grosso, é o que a gente geralmente já usa mesmo para bolsa, e aí a gente vai usar só um retalho mesmo, só um pedacinho desse zíper aqui, eu tenho 25 centímetros desse zíper. E bora lá ao que vai dar um charme total aí para nossa peça, que são os metais. E aí eu vou usar os meus metais em dourado. Pode usar em prata, em ouro velho, mas dourado tem o seu charme aí, deixa a peça em Montana ainda mais bonita, né? Então aqui a gente vai precisar de 2 mosquetões, que eu vou usar lá na minha alça. E aí sempre lembrando que os mosquetões ou coisas aí relacionadas à alça, como por exemplo, aqui eu vou usar 2 mosquetões e um regulador. Precisa estar na largura da sua alça. Se você usar uma alça mais larga, então de 3 centímetros, você vai usar aí esses metais de 3 centímetros, ok? Então, vamos utilizar os mosquetões, o regulador, vamos usar também um fecho para deixar esse porta-celular aí bem cara da riqueza. E vou fazer o acabamento em ilhós, tá? Então aqui eu estou usando um ilhós com garra número 1, tá? O tamanho dele é o número 1, pode usar o número 0 também, que é um tamanho ok. Aqui eu estou usando este número 1, vou então precisar de 2 pares. Se você quiser, você pode substituir por meia argola também. E também precisaremos de um cursor para o nosso zíper. As peças de Montana, elas passam um ar mais sofisticado, mais profissional, porque o material já é mais estruturado, então elas realmente ficam muito mais vistosas. Isso quer dizer que a gente consegue tranquilamente aí cobrar muito mais caro por esse tipo de peça, porque ela realmente dá esse ar mais sofisticado. E se você gosta desse visual, quer elevar aí o nível das suas produções ou deseja aprender muito mais sobre como trabalhar com Montana e fazer outras peças em Montana para vender muito mais aí, eu tenho um workshop onde eu só faço e ensino bolsas em Montana, vários modelos incríveis para você comercializar aí no seu ateliê. E eu deixei o link desse workshop aqui na descrição, então é só você clicar lá e já fazer parte do nosso workshop de Montana para a gente continuar arrasando além do nosso porta-celular. Então bora começar o nosso porta-celular pelo bolso que a gente vai fazer aqui na parte de trás, tá? Então eu vou pegar aqui um desses espelhinhos, ó, uma dessas partes. E aí, a gente vai fazer a marcação, ó. A gente precisa fazer a marcação desse lado, tá? Que no meu caso é do meu lado esquerdo, eu olhando aqui pra minha peça do meu lado esquerdo, tá? Lógico que se você fizer do outro lado não tem problema, tá? E aí eu vou virar e aqui no avesso do material eu vou fazer aqui do meu lado direito, tá bom? Então as marcações eu vou fazer no avesso do lado direito.
Vou fazer essa marcação, ó. Vou fazer uma marcação de 1,5 centímetro. Vou fazer com meu giz, para você conseguir visualizar muito bem. 1,5 centímetro da lateral para dentro. E aqui, na parte de baixo, também vou fazer com 1,5 centímetro, tá? Ó, 1,5 centímetro. Na parte de cima, eu vou deixar aqui 3 centímetros, certo? Na parte de cima, 3, na parte de baixo, 1,5. E da lateral para dentro, 1,5, certo? E aí, venho aqui, coloco a minha régua e vou fazer a marcação de 1 centímetro, tá? Ó, 1, tá? Então, a parte interna aqui dessa abertura vai ter 1 centímetro. Eu já deixei essa marcação no molde, mas também já estou te mostrando as medidas para não ter dúvida. Agora, eu vou fazer um recorte, vou cortar essa parte retangular que a gente acabou de fazer. Bem direitinho, aqui eu vou usar um estilete. Cortei, vai ficar desse jeito, lembrando que um lado vai ficar menor e o outro aqui maior. Pega o seu isqueiro, ó, e você vai fazer aqui uma selagem em toda a borda do seu montana. Então, todas as partes, tá, do montana a gente pode sempre selar com fogo dessa forma, tá? Então, sempre pegando ali o seu molde, sempre lembrando de passar essa chama azul, que é essa parte de baixo do fogo, para não queimar e não deixar marcas aí no seu material. Agora eu vou pegar o meu zíper, já vou colocar o cursor aqui no meu zíper. Coloquei o cursor. Corto a pontinha. E aí eu já selo também a pontinha do meu zíper. E aí eu vou deixar esse zíper sobrando mesmo, depois eu finalizo pra não ter risco aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar esse zíper aqui pela parte de trás. Se você preferir, você pode passar uma colinha para posicionar. Mas é bem simples também de a gente fazer essa costura, ó, com ele já posicionado aqui. Certo? Ó, desse jeitinho. E aí, a gente vai pegar esse zíper, a gente vai posicionar esse zíper bem aqui, por trás aí da nossa abertura. Tá? Deixa ele bem bonitão, bem centralizadinho. Aqui, vou fazer um truque, ó. O ladinho que tá menor, eu vou deixar ele bem certinho, sempre deixando as bordinhas livres. Vou pegar uma fita crepe só aqui, tá, ó. E vou posicionar aqui só pra me ajudar a prender, certo? Nada demais. Se você quiser, você preferir, pode passar aí uma colinha pra prender, não tem problema nenhum. E aí, aqui desse lado, também vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Prendi aqui só para posicionar. Então, ó, prendi aqui com a minha fitinha crepe, tá? De um lado do outro. Lembrando que aqui, ó, antes de a gente finalizar, a gente já vai tirar essa fita, tá? Agora que tá tudo preso, a gente vai costurar ao redor de todo esse zíper aqui para prender ele, de fato, nessa peça. Aqui eu vou começar um pouco mais de baixo, um ponto largo. Aqui eu vou usar um ponto número 5. E lembrando, ó, de deixar o seu zíper sempre, ó, fechando para a parte maior. Então, essa aqui é a parte de cima da peça, tá? E ele vai fechar aqui em cima. E agora é só a gente costurar. Chegando aqui. Finalizei, aqui a gente sempre vai finalizar, tá? Fazendo os últimos pontos em cima dos primeiros. E aí a gente puxa a nossa linha aqui pro lado de trás e dá um nozinho. Prontinho, ó, finalizamos. Aqui eu já tirei a minha fita crepe de um lado. A gente vai cortar o outro lado, agora menor, tá? Ó, sempre lembrando que tem que ter esse espaço para depois a gente colocar o nosso ilhós.
Selei meu zíper, bolsinho prontíssimo. Agora nós vamos fazer o nosso bolsinho da frente e ele tem uma lapela, né, um fecho, aí onde a gente vai colocar o fecho. Então a gente vai fazer a nossa lapela primeiro. Um dos lados eu já cortei conforme o molde, lá, tá? Para que a gente depois só consiga encaixar aí o nosso fecho. E aí é importante que aqui você faça o ajuste necessário, tá? Se for preciso, aí você vai fazer esse ajuste agora, tá? Ó. Então, ó, não coube, eu coube aqui certinho, tá? Então, se precisar diminuir, pode diminuir para ajustar aí para o seu fecho. Aqui eu achei que tá ótimo assim mesmo. Vamos lá, vou pegar aqui e a gente vai fazer ele duplo para ficar lindo aqui, né? Ficar mais grossinho e bem estruturadinho. E aí eu pego as duas partes, uma parte eu deixei reto e a outra eu já deixei cortadinha do tamanho do meu molde, passo cola de contato dos dois lados, tá? Então aqui a vulga cola de sapateiro, passo e vamos esperar secar essa cola. Secou bem aqui a minha cola de contato, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai posicionar, tá? Ó, colo os dois lados, sempre lembrando que aqui a gente precisa esperar secar para ele colar bem certinho, tá bom? Colou, a gente vai passar uma costura lateral aqui na parte de baixo e na outra lateral. Aqui a gente pode dar o retrocesso no começo e no fim. Feito isso, agora eu vou vir aqui e só vou refilar, ó, tá? O outro lado. Ai, Débora, posso fazer isso de uma vez? Lógico que pode, tá? Só que para quem tá começando, às vezes é difícil fazer esse corte já certinho, né? De uma vez, então, essa daqui é uma forma mais fácil. E olha só, nossa lapela lindíssima aqui, ó, e já costurada. Lembrando também, se você for usar um botão que tenha acabamento em bailarina, um acabamento que precise ficar interno, você vai primeiro aplicar o botão e depois você vai colar aí a sua lapela. Feita aqui a nossa lapela, o que a gente vai pegar agora? Tá? Aqui no finalzinho de tudo que a gente vai colocar o fecho, se o seu fecho for como o meu. E aí a gente vai pegar o outro espelho, eu vou dobrar ele assim no meio, eu vou fazer só uma marcação para eu saber onde que é o meio, bem simples. Depois disso a gente vai pegar uma régua, bem no meio a gente vai marcar 8 centímetros de cima para baixo. 8 centímetros. Você pode marcar tudo, ó, porque a nossa lapela tem 7 centímetros. Então, você vai marcar 3,5 para um lado, 3,5 para o outro, tá, ó. Então, aqui a gente marcou 7 centímetros e a gente posiciona a nossa lapela, lembrando que vai estar direito com direito, tá? A parte mais bonita da costura tem que ficar para baixo, porque depois ela vai fazer isso daqui, ok? E a gente vai, então, dar um retrocesso. Ó. E costurar, tá? Aqui não tem problema ter o retrocesso. Importante que ele esteja bem bonito, só porque vai ficar ali na parte interna, tá? Então, é importante que a linha aí seja da mesma cor. Então, lapelinha também feita e aplicada. Ok. E aqui a gente repara como é fácil demais trabalhar com montana, né? Como a gente usa esse material e ele já tem esse verso que parece com forro, a gente evita algumas partes, a gente faz uma outra técnica, que é a técnica de corte a fio. E além de a gente ter um produto que fica lindo, sofisticado, estruturado, que chama a atenção das mulheres, até fazem com que as mulheres paguem mais por esse tipo de peça, a gente tem uma peça que é muito fácil de fazer, muito ágil de fazer. Então é aquela peça que dá produção e dá dinheiro, né? E aí a gente precisa finalizar esse nosso bolsinho. E aí vou pegar essa parte aqui, esse moldezinho, esse bolsinho que tem essa parte. Primeira coisa que a gente vai fazer é selar, tá? Que eu ainda não tinha selado, então a gente sela sempre todas as partezinhas aqui com fogo. Selei e agora eu vou passar uma costura aqui, ó, na boquinha, tá? Então, reto, arredondadinho e reto novamente.
Feito isso, a gente vai fazer a nossa caixinha de leite, tá? Então, tem esse quadradinho aqui no cantinho, você vai dobrar desse jeito, unindo os dois, e a gente vai passar uma costura nele aqui. Que você pode diminuir o ponto para um 4, para um ponto número 4, ok? Fiz de um lado, vou fazer do outro. Agora a gente vai fazer uma marcação, ó, bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio do nosso bolsinho. E aí a gente fez a nossa marcação, agora a gente vai pegar uma régua e a gente vai marcar, ó, bem aqui no meio, 5 centímetros, tá? Ó, fiz aqui minha marcação do meio, ótimo. E aí quando tiver 5 centímetros a gente marca de novo. E eu vou pegar a parte de baixo do meu fecho, geralmente ele tem essas garrinhas, né, ó. E aí eu venho aqui com a garrinha, bem no meinho, e marco, tá? Eu uso a própria garrinha aqui pra marcar. Com as minhas marcaçõezinhas já feitas, eu venho aqui com outro furador, eu vou usar só minha tesourinha mesmo, ó, só pra abrir um pouquinho mais essa minha marcação, é só um pouquinho mesmo, tá? Cuidado pra não fazer aquela abertura enorme, não há necessidade. Vou pegar aqui minha base. Vou aproveitar e vou pegar aqui, ó, uma fita crepe, tá? Então, você vai colocar uma fita crepe para você não prejudicar aí o seu fecho. Vou pegar aqui essa chapinha, uma chapinha que vem, né, com o fecho. Abrir aqui, ó, com a mão mesmo. E para finalizar, eu vou pegar a minha cola de contato, pegar um pedacinho do meu Montana, vou passar a cola de contato aqui. E também, ó, aqui, pode passar até em cima mesmo do fecho, tá, ó. Pra gente posicionar por cima. Passei, secou, tá? A gente posiciona ele, ó, aqui por cima do nosso acabamento. Importante que seja bem coladinho, não precisa costurar. É importante só que tenha aqui esse revestimento para quando a pessoa for colocar as coisas ali não fique nada, enfim, aparecendo, né? O finalzinho aí do seu fecho, ok? Agora a gente vai pegar as outras partes, tá? E a gente vai posicionar. Vou posicionar aqui. Lembrando, vou posicionar avesso com avesso. Vou deixar o direito para fora. E aqui a gente vai posicionar essa parte maior que a gente deixou para cima, isso daqui é a parte de cima, e a lapela também vai ficar aberta para cima, tá? Só para você conseguir se orientar aí do que fica para onde, né? E não colocar de cabeça para baixo. Vou clipar aqui só para facilitar. Pego também o meu bolsinho e aí agora a gente vai começar a clipar tudo. Que é mais fácil a gente clipando, a gente vai fazer por partes, ó. Primeiro a gente vai clipar a parte de baixo, ajustando, ó, uma parte até a outra. Não se preocupa se esse cantinho ficar um pouquinho afastado, tá? Porque depois a gente vai ajustar e vai fazer um arredondadinho aqui para ele ficar perfeito. Coloca o clipe agora do outro lado. E por fim. Desse lado. Certo? E aí, é só a gente finalizar fazendo uma costura ao redor aí de toda a nossa peça. Simples, né? É muito fácil, muito gostoso trabalhar com Montana, é muito rápido.
Que você vai fazer um truque, ó. Você vai chegar, vai dar 2 pontos de retrocesso. Se você conseguir ir direto, pode ir direto. Se não, você vai levantar, ó. Traz a sua agulha pra cá. E aí, vem. Aqui. Você pode dar um pontinho. Depois você vai levantar, não tira, ó. Joga essa parte aqui pro outro lado. Vira a tua peça. E aí, você continua aqui do outro lado, tá? Finalizamos ali, ó, sempre costurando em cima, tá? Bem em cima dos primeiros pontos. Traz a sua linha pra trás, tá? Puxa. E nozinhos bem apertados, tá? Ó, como se você estivesse querendo encaixar esse nó no buraquinho da costura, tá? Fez ali pelo menos uns 3 nozinhos. Aí sim, corta um pouquinho maior. E aí, a gente sela. Para finalizar, ó, a gente vai só dar uma arredondada aqui no cantinho. Ó, vai tirar a pontinha e vai arredondar para deixar bem, bem bonitinho, tá? Ó, aqui. Beleza? Ó lá, nossa peça já prontíssima. Se você preferir fazer aqui arredondadinho, sem problema também, você vem arredonda aqui também, tá? Eu quis fazer só aqui na parte de baixo mesmo. Ó lá. Aqui a gente já tem o nosso bolsinho pronto. Bora finalizar essa lapela e também o acabamento aqui. Agora só falta a gente posicionar o nosso fecho da parte de cima. Então aqui, ó, peguei já meu fecho. Vou abrir ele aqui um pouquinho. Bem pouquinho. E aí, vou posicioná-lo aqui. Ajusta onde a gente quer que ele fique, tá? Ó, aqui. Vou ajustar ele mais pra beiradinha. E vou fazer uma marcação aqui, ó, dos dois lados. Que é onde a gente vai fazer ali, vai prender esse nosso fecho, tá? Ó. Então, eu prendo ele aqui de um lado e aqui do outro. E aí, ele já vem com esse finalizador, tá? Com esse metalzinho aqui, ó. Então, a gente encaixa o nosso fecho bem aqui. Já tinha feito a marcação. Acha a marcação aqui novamente. Ó. E aí, a gente posiciona, engata ele aqui, ó. E vai. De um lado e do outro. Para não arranhar o meu fecho, vou pegar aqui um pedacinho da fita crepe, ó. Pego aqui um alicatinho, ó. E finalizo, tá? Bem tranquilinho, tá? Ao invés de você correr o risco aí de arranhar o seu fecho, sempre coloca aí uma fitazinha crepe, tá? E aqui a gente já quase finalizou essa peça, deu pra perceber que é muito rápido, e na verdade é rápido trabalhar com o Montana, porque a gente tira ali um monte de etapas, por já ser um material
como eu sempre digo aqui, é um material 2 em 1, né? Então já tem a parte principal, a estrutura e o forro, né? Na verdade é um material 3 em 1. E é um material aí que deixa a peça realmente muito mais bonita. E se você também gosta de trabalhar com montana, soft color, tenho certeza que você vai arrasar e vai amar fazer parte do workshop Bolsas em Montana, aprender outros projetos extremamente vendáveis que a gente tem lá dentro do workshop, tá? Eu deixei o link do workshop aqui na descrição. E agora só falta a gente finalizar aqui o nosso porta-celular. Eu vou finalizar colocando ilhoses aqui, ó. Eu acho que fica muito legal, dá aquele ar todo diferentão para a peça. Lógico, se você não tiver ilhose ou não tiver balancinho para colocar o ilhose, você já poderia ter colocado aqui, tá? Uma meia argola, pode incluir ela bem aqui, ou pode colocar também com um rebitezinho, tá? Um pedacinho, uma meia argola aqui, prende, vai ficar show de bola também. Mas aqui nós vamos usar o ilhose, eu já tô aqui com a matriz específica para o ilhose de garra número 1. E aí, para fazer essa parte, ó, já tô aqui com o meu balancinho, eu vou pegar aqui o meu ilhose e vou posicionar esse ilhose onde eu gostaria que ele ficasse, tá? Então, eu sempre gosto de colocar ele mais pro cantinho, assim, ó. Você pode fazer uma marcação com o próprio ilhose, ó. Vou fazer aqui, como esse daqui tem garrinha, eu vou fazer com a marcação onde eu quero que ele fique aqui com o próprio ilhose. Ou você também pode pegar, ó, coloca ele aqui. Pega uma caneta, uma marcaçãozinha, ó, e faz a marcação dele também, tá? Isso aqui é importante para que a gente não coloque ele tortinho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é furar. Furei aqui de um lado. Furei do outro lado. Como ele é bem grossinho, ele não cortou tudo, mas ele já ajuda, ó, já faz aquele cortezinho. E aí é só a gente incluir o nosso ilhós, parte mais bonita na frente, parte da garrinha atrás e prontinho. Aqui, ó, já aplicamos o nosso ilhós na nossa peça. E a gente vai manter o nosso balancinho, porque a gente vai finalizar a nossa alça. Então, aqui eu tenho 1,40 m, mais ou menos, da minha alça. Vou selar dois lados. Vou encaixar. Coloquei o regulador, vou dobrar uma pontinha desse jeito. E aqui você pode costurar. Eu vou rebitar. Então, eu vou usar meu balancinho, vou aproveitar que ele está aqui. Coloquei aqui a minha matriz vazadora e eu vou usar o rebite duplo número 3. Aí, aqui eu venho, ó, furo. Selo aqui o lugar onde eu fiz o furinho da minha alça. Coloquei um rebite, tá? Então, coloco aqui o rebite duplo. E aí, eu venho finalizando essa alça. Coloco o meu mosquetão. Passo do mesmo jeito, ó. Aqui no meu regulador. Lembrando, ó, que a parte bonita do regulador vai ficar do mesmo lado aqui que o meu mosquetão. E aqui desse mesmo lado a gente coloca o outro mosquetão, tá? Tudo pra fora, tá? Dobramos aqui uma pontinha, tô dobrando mais ou menos 1 centímetro, tá? Faço o furo aqui novamente no meu balancinho. Ó, aqui a gente vai selar. E aí eu vou usar um rebite, ele é um rebite duplo. Pode ser o outro simples também. Ó, coloco. Aperto e aperto.
E assim fica a nossa alça, uma alça linda, super chique, para combinar muito bem com esse nosso porta-celular, que tá chiquérrimo aqui em Montana. Olha lá, agora é só a gente tirar aqui as nossas fitas crepes para ver como é que ficou a nossa peça. E é uma peça extremamente rápida, fácil, prática, linda, e é aquela peça que enche os olhos e por si só, e pelo material, ela já tem um super valor percebido, um super valor já agregado, porque esse material é muito, muito sofisticado. Então, olha só como ficou ali com todos os detalhes, com os metais, a parte aqui de trás. E se você gosta dessa praticidade e ao mesmo tempo dessas peças incríveis, extremamente elegantes, você precisa aprender a fazer outras peças em Montana para arrasar por aí. E o workshop Bolsas em Montana é perfeito para isso, porque lá você vai aprender muitos outros modelos incríveis e extremamente vendáveis, rápidos, práticos e fáceis para você fazer e vender, ganhar muito dinheiro, afinal de contas. Por si só, o nosso Montana já é extremamente sofisticado e elegante, né? Então, deixa aí todas as produções e projetos incríveis também. E olha só que porta-celular mais lindo, mais chique, mais cheio de graça. Uma peça super prática pra gente usar em qualquer lugar. Tem o bolsinho aqui atrás, então a pessoa consegue colocar chave, cartão, as coisas principais e também o celular aqui na frente, aquela peça ótima pro dia a dia, para aquelas saídas rápidas ou para quando a gente vai sair para passear, para caminhar, e a gente não quer ali ter que carregar muitas coisas. Então, essa peça aqui é perfeita para qualquer pessoa ter, né? Então, ela tá aqui básica, verdinha, mas olha lá, ela também personalizada aqui, ó. Coloquei um transfer, um filme de recorte lindo, de tucano, e deixou essa peça ainda mais bonita. Então, te dou aqui uma ideia do que você ainda pode colocar e acrescentar nas suas peças para deixá-las ainda mais lindas, mas agora é só você usar a sua criatividade, eu espero que você faça. Então, não deixa de me mandar, de me mostrar que eu vou amar ver. Eu espero que você tenha curtido a aula de hoje. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.